Boa noite, gente. Dr. Marcos Caetano. Acabamos de chegar há pouco da clínica e anteontem, domingo, teve uma reportagem aí de grande impacto de um programa de grande audiência sobre anticoncepcional oral e tromboembolismo venoso. Então ontem e hoje tivemos muitas pacientes que nos procuraram na clínica, ou por e-mail, ou por WhatsApp, extremamente preocupadas com a questão do uso do anticoncepcional e o tromboembolismo. Então, resolvemos passar agora à noite esse vídeo para tentar completar os esclarecimentos passados pelo Dr. Drauzio, né, e tranquilizar as pacientes, né. Fiz aqui uma série de anotações para tentar tranquilizar vocês e aumentar aí o conhecimento sobre esse risco, sobre essa doença, para que vocês tenham um método seguro, contraceptivo, e no desespero não deixem de usar um método bom, que traz bastante benefício, e aí venha ter uma gravidez não planejada, cuja consequência pode ser muito pior. Então, para vocês, assim, a primeira orientação, não parem, a quem estiver usando a pílula anticoncepcional, não pare a pílula antes de ter uma orientação do seu médico. Isso é a coisa mais importante. E muito menos troque ou inicie sem orientação. Quando a paciente vai no nosso consultório, nós pegamos a história e tentamos adequar o melhor método contraceptivo à vida da paciente, ao tipo biofísico dela, à história familiar dela, ao desejo do ciclo menstrual. Então tem uma série de fatores, a questão de até efeitos adversos, como acne, espinha, né, enxaqueca, a rotina de trabalho. Então tudo isso a gente ouve a paciente antes de passar um método contraceptivo. Então não é interessante que você faça por conta própria, ou use um método que é bom para a irmã, que foi bom para a mãe, ou que é bom para a amiga. Talvez para você o método seja outro. Só para vocês terem uma ideia, a questão do anticoncepcional no Brasil, 27% das mulheres usam contraceptivo oral combinado, né? Então é uma porcentagem muito alta de mulheres brasileiras que usam o anticoncepcional. E o anticoncepcional, quando nós passamos, ou quando as pacientes nos procuram, não é somente para a questão contraceptiva, de evitar a gravidez, né? A gente passa porque ele melhora a cólica menstrual, a gente passa porque ele pode diminuir o sangramento, nós passamos porque algumas pacientes têm enxaqueca, para fazer uma regularização do ciclo menstrual. E há também consequências muito boas do anticoncepcional, como diminuição de câncer de ovário, diminuição de câncer de endométrio, diminuição de câncer coloretal. Então, nós não estamos aqui nem para defender, nem para tornar um mal, mas simplesmente para trazer esclarecimentos quanto a este método, tá? É claro que o tromboembolismo venoso é uma doença muito rara relacionada exclusivamente com o uso de anticoncepcional. Mas é muito grave, tá? Daí toda essa repercussão. E por que é grave? O que é o tromboembolismo venoso? É a obstrução dos vasos venosos por um coágulo. Mas o problema maior é quando esse coágulo se desloca pela rede venosa e vai até os pulmões, obstruindo os pulmões, chamada embolia pulmonar. E aí pode ser fatal. Então daí a nossa preocupação quanto ao uso do anticoncepcional, tá? Outra coisa, a questão do anticoncepcional oral e o tromboembolismo também é dependente do tipo de anticoncepcional combinado, que pode ser que a palavra combinado nós temos estrógeno e progesterona, e também da dosagem desses hormônios, né? Então, também não podemos generalizar ao mesmo risco todos os tipos de anticoncepcional oral combinado, tá? Mas para vocês terem uma ideia de números que nós pegamos aqui, uma mulher, uma taxa basal de risco de tromboembolismo é de 5 para 10 mil mulheres ano. Se ela passa a usar o anticoncepcional, esse risco passa de 9 para 10 mil ano. Então esse risco praticamente dobra. Mas olha só, uma mulher só por estar grávida
tem o seu risco aumentado por 29 para 10 mil anos. E uma mulher no pós-parto, na puerpério, tem esse risco de 300 a 410 mil anos. Então existem outros fatores muito mais sérios e relevantes que podem levar ao risco de trombose. É claro que a associação de outros fatores com o anticoncepcional piora bastante, né? Uma coisa importante para vocês terem uma ideia, fatores muito importantes de risco, cigarro. Cigarro é uma combinação inadequada com o anticoncepcional combinado. A questão da obesidade também é outro fator que aumenta muito o risco. Paciente que vai fazer cirurgias longas ou cirurgias de grande ou médio porte, que vão ficar acamadas, também tem um risco maior. E as pacientes que têm fatores hereditários que aumentam a coagulação, né? Ou adquiridos ou hereditários, são chamados as trombofilias, tá? Qual que você tem a noção da importância de se saber a história da paciente? Então, por que você não deve iniciar sozinho o anticoncepcional combinado ou fazer a troca? Para vocês terem uma ideia, quando você tem uma história familiar de tromboembolismo venoso e você usa o anticoncepcional combinado, o seu risco aumenta em torno de 15 vezes, 15,3 vezes a sua chance de ter tromboembolismo, trombose venosa relacionada com o anticoncepcional. Ou seja, a presença de história familiar aumenta em 15 vezes o seu risco de ter o tromboembolismo venoso. Então, olha a importância de se pegar a história familiar. Por que isso? Porque algumas famílias têm fatores que aumentam o risco de coagulação. Acontece que a pesquisa desses fatores que aumentam o risco de coagulação, ela não é autorizada e não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde como um screening, como uma rotina médica, tá? Mesmo porque são exames muitas vezes caros, né? Então o que a gente faz é pegar uma boa história familiar, tá? E uma história de vida da paciente para ver qual seria o melhor método para a gente poder passar para vocês, tá? Existem outros métodos contraceptivos, né, que não é o anticoncepcional combinado oral, que tem boa segurança e que não tem esses riscos que nós estamos falando aqui. Então o que eu sugiro para vocês é que não suspenda o uso do anticoncepcional sem a orientação do seu médico. Mesmo porque o risco maior que a gente sabe de acontecer o tromboembolismo venoso é no primeiro ano. E por que isso acontece no primeiro ano? Provavelmente porque são pessoas que têm esses fatores de coagulação. Então, se você já usa o anticoncepcional há 4, 5, 6 anos, não faça suspensão sem que haja orientação do seu médico ginecologista, tá? Eu queria deixar aqui uma orientação para vocês que discuta outros métodos. Hoje nós temos chamados LARCs, que é métodos reversíveis de longa duração, como o DIU de cobre, né, que não tem hormônio, o DIU hormonal, que tem um hormônio que é só a progesterona, né, que tem um risco muito menor, ou não aumenta o risco de ocorrer o tromboembolismo venoso, tá? Então, uma outra orientação que eu gostaria de passar, que se comenta muito pouco, é a questão de cirurgia. Conforme for a cirurgia que você for fazer, vale a pena aí suspender o anticoncepcional oral combinado pelo menos aí 3 a 4 semanas antes da cirurgia. Só que o problema maior é que as pessoas voltam com esse anticoncepcional logo após a cirurgia. E aí o risco está maior de trombose. Então, se você fizer a suspensão do anticoncepcional oral combinado e for fazer uma cirurgia de médio ou grande porte, o retorno desse anticoncepcional deve ser pelo menos 3 a 4 meses depois da cirurgia, justamente para que esse risco não se some ao risco da sua cirurgia, tá? Então, a minha recomendação desse começo de noite aí,
fim do nosso dia de trabalho, é que você procure seu ginecologista para fazer uma orientação sobre o anticoncepcional. Não faça a troca por conta, nem a suspensão por conta, porque às vezes o risco é maior seu de uma gravidez não planejada do que a própria uso do método, tá? E que para cada paciente a gente vai identificar aquele método que é melhor. Então, uma boa noite para vocês, tá? Procure o seu médico, não fiquem tão assustadas, que a gente viu isso hoje, ontem, tá? O anticoncepcional é um método muito seguro, com muitos benefícios, tá? Quem usa aí tem cólica, sabe muito bem disso aí, espinha, acne, sabe o quanto que faz bem, né? Então, e que existem outros métodos. Não quer mais usar, está preocupado? Então procure saber sobre DIU de hormônio, DIU de cobre, né? A própria camisinha usada corretamente é um bom método, mas procure a orientação do seu médico, não faça essa atitude por conta própria, tá ok? Boa noite para vocês e um ótimo final de noite e tenham amanhã todos uma ótima quarta-feira. Um abração.